Amém. Amém. Deus abençoe. Nós vamos ler em Tiago, capítulo 5, verso 17. São Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e por 3 anos, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Grande Senhor, pedimos que o Senhor possa trabalhar em cada um de nós e fazer de nós aquilo que devemos ser, para que o seu nome seja glorificado através de seres humanos, pois hoje o Senhor recebe sua glorificação por seres humanos que têm crido, que têm recebido a sua palavra da forma que ela tem manifestado neste dia. Fale conosco, orienta-nos mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, eu pensei em meditar um pouquinho com os irmãos, ainda que são coisas que a gente já sabe há muito tempo e tem transmitido, mas isto serve para nós focarmos mais naquilo que Deus fez, aquilo e aquele que Deus usou para trazer a mensagem para nós nesse tempo final. Deus vivendo no homem. Bom, o irmão Brana disse nas Realidades Infalíveis 110, Deus sempre gosta de trabalhar através do homem. É o programa de Deus trabalhar através do homem. Aí ele pergunta, crê você nisto? Agora, no dia que o irmão Brana estava pregando, se pudermos alcançar esta luz, ele estava falando, Deus trabalha através do homem, e ele não precisava dizer através de qual homem ele estava trabalhando. Contudo, as pessoas passaram por alto enquanto ele estava ministrando a palavra naquele dia. Deus trabalha através do homem. Bom, todo mundo sabe, não é através do sol, da lua, dos astros, que Deus trabalha, poderia trabalhar, mas a maneira de redenção veio para o homem. Então Deus teve que se fazer homem para redimir o homem e, por sua vez, trabalhar através do homem. Desde o princípio, você vê, o homem caiu, precisava de outro vir para redimi-lo. Então, quando Caim matou Abel, a terra ficou parada. Cadê a adoração? Porque o adorador era Abel. E agora morreu. Seu irmão matou. Ficou aguardando vir um próximo filho de Deus
para poder adorar a Deus. Aquela raça de Caim não adorou a Deus. Eles apresentaram o sacrifício, mas Deus rejeitou. Aí Abel apresentou o sacrifício, Deus aceitou. E por inveja, então Caim pega e mata Abel. Mas não poderia a adoração continuar nem através de Adão. Precisava de um outro filho para que pudesse vir e trazer um louvor, uma adoração a Deus. Por isso você vê na Bíblia que aí depois o Adão conheceu a Eva outra vez e ela teve um filho. Aí já está em Gênesis 4, 25. E este filho, Sete, que veio no lugar de Abel, que Caim matou. Aí Sete gerou a Enos. A Bíblia diz, aí começou a invocar o nome do Senhor. Até o tempo certo para invocar o nome do Senhor, tinha que vir através de um homem que veio no lugar do seu irmão, porque ele era a ressurreição, estava mostrando a ressurreição. Deus levantando outra vez o adorador. Então nós temos o Abel, o adorador, morto. Aí vem Sete, tinha que gerar um filho para começar a adorar a Deus. E se nós olharmos durante as eras, quanta adoração foi dada em vão. Quantos diziam que estava adorando a Deus e estava adorando a igreja? Eles estavam matando crentes, dizendo que estava adorando a Deus. Os que estavam matando diziam que estavam adorando a Deus. Então Deus tinha que levantar alguém. Por isso nós vemos Cristo veio para poder nos salvar. Mas ele não podia trazer tudo, por isso ele disse que ele tinha algo a falar, mas não podia dar ao povo, porque eles não podiam receber. Assim como Moisés não podia levar o povo até a terra prometida. E você vê lá na Bíblia, Deus chamou Moisés, tira meu povo e oferece para mim um sacrifício 3 dias no deserto. E aquele homem, era para ele levar Israel até Canaã. Mas Deus, dentro de 3 dias que fez um teste com eles já não passaram naquele teste. Porque Moisés, irmão Brando, ensina que ele foi um tipo de Cristo. E Josué, um tipo do Espírito Santo. Então, Moisés tinha que morrer e ressuscitar. Se vocês veem na Bíblia, eles não encontraram a sepultura de Moisés. E ele morreu sobre o Monte Nebo, mas não foi encontrado sua sepultura. Ele era um tipo de Cristo, aí Cristo morreu. Mas quando foi no domingo, no 3º dia, eles não puderam encontrar ele na sepultura. A sepultura estava vazia. Mas assim mesmo ele não podia dar tudo para a igreja, por isso estava esperando a descida do Espírito Santo. No tempo de Moisés, estava aguardando um outro homem para fazer aquilo. Então Deus sempre trabalha através do homem, não através do sistema. Havia muitos sistemas, mas Deus não trabalhou através daquele sistema. Muitas vezes Deus usa o sistema para poder castigar os seus desobedientes, como ele usou o sistema de Nabucodonosor, castigando os desobedientes israelitas. Deus usou a Faraó, a Bíblia diz, para isso mesmo te levantei, ó Faraó, Romanos capítulo 9. Para quê? Para que o meu nome fosse conhecido diante de todo o povo, diante de todo o mundo. Então, Deus usando de pessoas ímpias para trazer um castigo sobre um povo seu
desobediente. Porque Deus diretamente não pode te castigar. Deus não pode fazer isso. Então o que ele faz? Ele permite que certos homens, como estes que nós temos na Bíblia, viessem castigar a Israel. Israel ficou na escravidão por 400 anos, sofrendo ali, porque eles tinham rejeitado a Deus através de José. Eles rejeitaram a Deus, agora eles tinham que pagar o preço. Eles não seguiram corretamente a mensagem de Abraão, então tinham que pagar o preço. E quem foi que Deus levantou? Faraó. Assim, quem foi que Deus levantou? Quando Israel também estava em problema, Deus levantou Nabucodonosor para fazer aquilo. O homem agia exatamente como um ímpio. Ele comia até capim, era molhado pelo orvalho. Seus pelos cresceram. Agora você pensa bem, hoje a gente vê, no mundo que nós estamos, nós vemos a religião de Nabucodonosor. Eu estava vendo aí uns crentes, que se diz crente, né? Porque tem crente de todo jeito. Corria, deitava no campo e comia capim. E é uma forma de adorar a Deus para eles. Aquela é a maneira deles adorar a Deus. Assim tinha Nabucodonosor também, mas pagou o preço por seu orgulho, por não ver Deus no seu dia, ele pagou o preço e foi viver entre os animais. Mas esse mesmo sistema machucou Israel, porque Israel estava em desobediência à palavra de Deus. Bem, então até chegarmos a Jesus Cristo, que veio para poder salvar aquele povo, e outra vez eles pegam e matam o Salvador. Eles unem com Roma e matam a Jesus Cristo. E assim eles têm feito em toda época. Deus trabalha, o diabo trabalha também. Deus usa o homem, Satanás usa o homem também. Em cada vez dessa você vai ver que Deus usou o homem, Satanás usou o homem. Satanás veio usando o homem para fazer o mal. Caim, Faraó, Nabucodonosor, Balaão, Judas Iscariote, sempre era um homem. Mas você vê que era Abel, Sete, Enos, Moisés, Josué, João Batista, Jesus e assim por diante. Então Deus trabalha através do homem, diz o irmão Brana. Eu quero prosseguir um pouquinho só neste pensamento, porque é Deus vivendo no homem, o que eu achei importante, mais ainda porque toda a mensagem do irmão Brana, ela é importante, mas eu achei importante isto. 127, realidades infalíveis. E agora, o homem é o sujeito de Deus. É através do homem que Deus trabalha. Então, nenhum sistema é de Deus. Todo sistema que você vê que é levantado, ele não é de Deus. Mas em todo tempo que tem um sistema no mundo, tem um homem. Teve um João, teve um Jesus e assim por diante. Você encontra agora no entardecer sistemas evangélicos por todos os lados. Deus tinha um homem, um só. Quer que você entenda isso. Deus operando através do homem. Deus vivendo no homem. Isto é importante. É tão bom falar de coisa que aconteceu. Se você pegar e tivesse uma promessa para Deus viver no homem hoje, então não seria fácil. Mas como Deus viveu no homem, Jesus, no amanhecer, Deus viveu no homem, Brana, no entardecer. E foi a maneira de Deus manifestar para o seu povo nestes dois tempos. Você vê tanto no início como no fim.
E assim como veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes, irmão Branham diz que aí veio o Espírito do Anticristo, também estava caminhando junto, sempre usando pessoas, estava usando pessoas. Aí ele vem, o Anticristo, ele começa com uma doutrina nicolaíta, que é um homem governando sobre outros homens, um ministro governando sobre outros ministros, um pastor governando sobre outros pastores, porque isto é a obra dos nicolaítas. Se vocês conhecerem isso na denominação, todos os pregadores, eles são controlados por um homem. Tudo que entra em todas as igrejas, vão tudo para uma sede. E de lá, porque é uma denominação, eles têm que pegar aquele dinheiro depois de pagar aluguéis e salário pastoral de todos os outros, porque eles têm um sistema. Eles não têm o sistema da Bíblia, porque a Bíblia é um homem, também é o sistema de Deus. Quando Deus tem um homem, aquele é o sistema dele. O sistema sacerdotal era o sistema de Deus. Quando todo povo, toda tribo de Israel tinha que levar seus dízimos para Levi. Agora vem para o Novo Testamento e nós encontramos a mesma coisa, porque aqui são homens mortais os que tomam dízimos. Hebreus capítulo 7. Então, Deus operando através de um homem, mas o sistema de uma igreja também é através do homem. Por isso que as pessoas vivem enganadas e elas dizem, eu não sei qual que é o certo, porque sempre tem um homem naquela cabeça. Tem um homem que é dirigido pelo Espírito Santo, o outro é dirigido pelo Espírito do Anticristo. Tem um homem que é o profeta, tem outro que é o falso profeta. Então é Deus trabalhando num homem e o diabo trabalhando também num homem. Mas o que eu estou me referindo hoje é Deus vivendo no homem. Mas ao mesmo tempo você pode ver Satanás vivendo no homem também. Não era outra coisa Caim, senão Satanás, seu pai, vivendo, se expressando, odiando, roubando, matando, através de Caim, sua manifestação. Caim era a manifestação do seu pai. Você vê, Abel manifestava o espírito também do seu pai, Adão. Caim manifestava o espírito do seu pai, a serpente, que veio para roubar, matar e destruir. Aí disse Jesus, eu vim para que tenhais paz e a tenha em abundância. Amém. Amém. Deus vivendo no homem. Então, o irmão Branham diz assim, 117, realidades infalíveis. Permaneça na rodovia, isto é, você tem uma mensagem, está com aquela mensagem que Deus está operando através dela, ele diz, permaneça naquela rodovia. Não fica saindo pelos atalhos, permaneça naquela rodovia. Fique com o mapa rodoviário, senão você não vai chegar a lugar algum. Vá pelo caminho que os discípulos foram. Vá com a palavra que eles pregaram. Agora, se nós tomarmos, olha, a mensagem que os discípulos foram, vamos pelo caminho dos discípulos. Batismo em nome de Jesus Cristo. Procura qual igreja. Então, você não vai encontrar eles no mesmo caminho dos discípulos. Olha o caminho dos discípulos. Tinha a forma doutrinária, a ceia, o lava-pés. Tudo era o caminho dos discípulos. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo era aquele caminho dos discípulos. Vê o que é o caminho dos homens das denominações. Eles não podem permanecer com aquele caminho, naquele mapa. Eles não podem. Então eles têm que deixar aquilo de lado e só o eleito é que anda nesse caminho. Escuta, vá pelo caminho que os discípulos foram. Vá com a palavra que eles pregaram. Se cada um de nós, cada igreja tivesse a palavra que Paulo pregou, que Pedro pregou, eles não teriam
nenhuma mulher ministrando a palavra, porque na Bíblia elas tinham que ouvir e obedecer. Elas não tinham que ensinar, elas tinham que aprender. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Isso era a pregação de Paulo, mas depois que Paulo morreu, João também morreu, e aí começou os lobos a entrar. Paulo diz, sabe porém que depois da minha partida, lobos entrarão no rebanho. Paulo já sabia que depois que ele morresse, os lobos entrariam. E foi o que aconteceu depois que Paulo morreu. João, creio que é um dos últimos apóstolos que morreram também. E aí entrou a falsa crença através dos lobos denominacionais daquele dia, que tinham um sistema e que tinham um homem na cabeça. Você pode ver, a Igreja Católica também tem um homem na cabeça. Tem um homem. E a Igreja de Deus tem um homem, que é um profeta. Agora, os outros que têm homens, mas eles não são profetas. Só Deus tem um profeta em cada época, em cada era. Deus tem um profeta. Quando ele tem um profeta, é um homem no qual ele se expressa, ele vive através daquele profeta. A irmã Brana diz assim, viva a palavra, testifique-a. Eu sei que ela é a verdade. Sinais nos últimos dias. Se eu parasse aqui, sinais nos últimos dias. Aí eu teria que mostrar para vocês os sinais que Paulo disse que aconteceria em 1 Timóteo 3. Nos últimos dias virão tempos difíceis, homens amantes de si mesmos e assim por diante. Mas não é isso. Quando o irmão Branham diz aqui, sinais nos últimos dias. Deus vivendo no homem. Sinais nos últimos dias não é estas coisas que você vive, e são sinais dos últimos dias, mas não são os sinais no qual Deus estava expressando. Estes sinais que você vê do último dia, homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Estes homens é de um sistema mundano. Agora, sinais nos últimos dias, Deus vivendo no homem, é o programa de Deus. Deus não vive numa mulher. Quero que vocês vejam, esta é a forma de ministrar. Deus pode operar na mulher, com a vida limpa, com a vida santa, ela com obediência à palavra de Deus, tudo bem. Mas para ministrar, Deus não está operando nela, não é sinal de Deus. Quando você vê essa turma de mulheres pregando hoje, são sinais da Bíblia, são sinais que aconteceriam nos últimos dias, que eles não ficariam amantes da palavra, eles odiarão a palavra e amariam o mundo. E é isto que tem acontecido. Por isso tem estes sistemas que coloca mulher no pedestal para poder fazer alguma coisa, porque é o tempo delas. Não é tempo de aborrecê-las também. Não é tempo de fazer mal para elas, é tempo de reconhecer o lugar delas, cada uma reconhecer o seu lugar, porque a Igreja de Deus está reconhecendo o seu lugar. Então, sinais nos últimos dias, o que é? Deus vivendo no homem. Agora, o irmão Branham estava pregando, irmãos. Ele não diz sinais dos últimos dias, Deus vivendo nos homens. Quando ele fala assim, você sabe que é Deus vivendo na igreja. Sinais dos últimos dias, se ele dissesse Deus vivendo na igreja, você sabe que era Deus vivendo em nós. Mas quando ele diz sinais nos últimos dias, Deus vivendo no homem. Era Deus vivendo nele, mas ele não podia expressar desta forma. Ele tinha que expressar Deus vivendo no homem. Por quê? É o programa de Deus. O programa de Deus é através de um homem, como o programa de Satanás vem através de um homem. Quer dizer, o que põe a mulher a ser uma líder? O que é? É o programa de um homem. Não é que a mulher foi aquilo por si própria, não. Um homem colocou ela na cabeça.
foi um homem que fez dela aquilo. Então é Satanás trabalhando através dos sistemas para poder ajudar as mulheres fora da palavra. Enquanto Deus está no homem, no seu profeta, como veio no irmão Brana, para nos dar estes ensinamentos, que nós devemos estar debaixo destes ensinamentos hoje. Deus no homem e reconhecer, este é o programa de Deus. O 118. Deus tem que encontrar alguém. Eu quero que você note isso. Irmão Brana não fala de muita gente. Irmão Brana não fala de um grupo. Irmão Brana não fala de uma igreja. Irmão Brana fala de uma pessoa. Escuta. Realidades infalíveis, 118. Deus tem que encontrar alguém em quem possa confiar. Alguém que ele possa ter confiança. E que possa ter confiança em Deus. Esse alguém possa ter confiança em Deus. Que possa crer nele. Você crê nisso? Amém? Não crê? Certamente. Deus tem que encontrar alguém que ele possa colocar sua confiança. Enquanto Deus não encontra alguém, tem uma era. Você olha a era dos dias de Paulo. Aí Deus escolheu Paulo. Olha a era dos dias de Irineu. Tinha muitos homens. Mas não importa quantos homens tivesse, Deus precisava de alguém. Aí ele escolheu Irineu. Depois ele escolheu Martim. Mas tinha muitos homens, bons, pios, pregadores, mas Deus escolheu um. É Deus vivendo no homem para a mensagem daquele dia. Em cada época foi assim. Por isso a era da igreja, você vê, em cada era tem um mensageiro. Não tem um grupo de homens, tem um mensageiro. A palavra é dita ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Ao anjo da igreja que está. É ao anjo, não aos anjos. Deus tem um anjo em cada era. Aí nós tivemos um anjo profeta, Paulo, e tivemos 5 anjos mensageiros, e depois tivemos um anjo profeta, Brana, finalizando a coisa, porque precisava Deus trabalhar outra vez num homem profeta. Olha, com aquilo que eles receberam de Jesus, caminharam 2000 anos com o que eles receberam de Jesus. A igreja prosseguiu, recebeu de Pedro, recebeu de Paulo, e caminharam 2000 anos. Mas foram poucos crentes que tiveram nessas eras que obedeceram. A maioria repudiava a verdade desses dias. E Deus, através de um homem, deu uma mensagem para um espaço de tempo, até chegar no nosso tempo de William Branham. Quando chegou no entardecer, Deus vem e faz uma obra, Deus no homem outra vez. Deus não foi apenas em Cristo. Por isso, o que ele disse para Moisés: você é Deus e o seu irmão, seu profeta. Era a manifestação de Deus naquele tempo. A gente tem que reconhecer isso. Depois de Moisés, aí teve que vir a mudança de nome. Porque Deus disse, vou ler outra vez porque é bom, isso daqui, depois de Moisés, vem a mudança de nome. Êxodo capítulo 23, verso 20 e 21. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, deste anjo, e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Se Deus tivesse dito assim, o meu nome está em Moisés, que foi um anjo que tirou eles do Egito. Não, agora Deus estava dando uma palavra
que Moisés diria ao povo. Deus está enviando um anjo diante de você, diante de Israel. Agora, vocês têm que guardar neste caminho que eu te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, deste anjo, porque o meu nome está nele. Aí você vai para Números 13, verso 16. E esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Foi a mudança de nome. Precisava de mudar o nome para que Deus pudesse tomar aquele homem e através dele entrar com o povo em Canaã. Não através de Moisés. Oh, irmão, se o povo pudesse entender que o próprio Deus fez isto, foi ele quem fez isso, Deus veio em carne, mas não era através daquele ministério dele em carne que levaria nós no rapto, que daria fé de arrebatamento. Se fosse, Deus não viria depois da ressurreição e escrever o Apocalipse, que eram acontecimentos que estariam manifestando durante esses 2 milênios. Então, não era para vir a fé de rapto através do ministério do Salvador, do curador, do libertador, mas a fé de rapto viria através do ministério do 7º anjo, que traria a revelação dos 7 trovões. Isso aqui é para filhos de Deus que pode ver Deus trabalhar através da sua própria palavra. Então Deus trabalhou através de Moisés, mas não mudou o nome de Moisés. Mas quando ele mandou o outro anjo para guiar esse povo e entrar em Canaã, mudou o nome dele. Esse anjo era Oséias. Aí Moisés chamou e disse: agora você não vai chamar Oséias mais. Em outras palavras, você é aquele anjo, porque o nome de Deus está em você. E Oséias quer dizer salvação. Ele tinha que ter o nome de Deus, como a Bíblia diz, Iá. Por isso você diz aleluia. Iá é o nome de Deus. O meu nome está nele. Então tinha que estar o nome em Oséias. E ao invés de ele chamar Oséias, teve que chamar Josué. Por isso o irmão Brana vem e mostra para nós aqui, 58 da era de Pérgamo. Ele diz: agora permaneçamos como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está começando a ser avistada como a deles. Deixa eu voltar lá atrás. Veio Jesus, que era o nosso Moisés, e aí veio o Espírito Santo, nosso Josué. Se o povo percebesse que no dia de Pentecostes, aquilo foi o Espírito Santo sendo derramado em forma de dons para o povo, de encorajar o povo, de dar poder para o povo, prosseguir, até que o Espírito Santo, o Josué, estivesse materializado outra vez. E por isso, irmão Brana, a família é Brana, e o pai dele mudou o nome dele. E Deus tinha mudado o nome dele para Brana. Já não é Brana só. Nós o conhecemos como Brana, expressamos Brana, não tem problema. Mas você sabe que o nome dele veio um H, Brana, para mostrar a mudança de nome que é o nosso Josué. Você quer ver? Nossa terra prometida está começando a ser avistada como a deles. Ora, Josué significa Jeová Salvador. E ele representa o líder do último tempo que virá para a igreja, assim como Paulo veio como líder original. Ele não podia falar, ele representa o que virá para a igreja, sou eu. Ele não podia falar isso. Já desde as eras, ele já estava mostrando esta revelação, e Deus depois ainda disse para ele: não diga a ninguém, esta é a terceira puxada. O novo nome está escondido ali dentro da terceira puxada. A visão da tenda estava escondida dentro da terceira puxada.
E as pessoas não perceberam. Os 7 trovões, o 7º selo, estava escondido dentro da 3ª puxada. E ele então diz, ele representa o líder do último tempo. O líder do último tempo. Quantos homens já apareceram aí como líder do último tempo? E o líder do último tempo foi o profeta lá atrás. Nós estamos aqui pregando, profetizando outra vez o que já foi profetizado. Você só entra nessa Canaã, que são os trovões, o 7º selo, a 3ª puxada, o novo nome. Você só entra aí se você recebe esta mensagem que já vem com um novo nome. É o ministério do Espírito Santo, Deus vivendo no homem. Deus viveu no homem Jesus e trouxe o nome. Volto lá atrás. Deus viveu no homem Moisés para poder mostrar para nós até o seu nome, que não podia ser dito naquele tempo. Como eles vão, eu vou dizer para eles, diga, eu sou, me enviou a vós. Deixou aquilo sem revelar no tempo de Moisés. Jesus veio, saiu da terra, veio através do Apocalipse, escrevendo o Apocalipse, diz o profeta, o último livro escrito pelo próprio Senhor, escrevendo o Apocalipse e escondendo o novo nome. Por quê? Quando viesse o anjo diante de Jesus, Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Quando viesse esse anjo foi o William Branham. Teve o tempo que diziam que era o irmão William Soto, mas ele partiu, não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Ele partiu. O William Branham veio e pregou 7 selos, 7 trovões, revelou toda a palavra. Agora ainda chega outro homem dizendo ser profeta, que vai revelar. Se esse povo dissesse que era profeta, mas não fizesse outra coisa, se não repetir o que a Bíblia diz, eles seriam o João. Porque são gente grande, são gente com um ministério de muitas pessoas. Eles seriam o João, porque o ministério que tem na Bíblia, como Mateus 25, 6, foi no tempo de William Branham. Eis aí vem o esposo. Quem é que fala? Qual era? Na 7ª era. Quem era o mensageiro da 7ª era? O William Branham. Não tem mais nenhum outro homem que pode entrar. Ele diz, eu sou o mensageiro da 7ª era. Não, na 7ª era ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Foi no tempo de William Branham que ele mostrou para nós esse clamor. Aí vem o esposo. Qual é o esposo? Ele diz, a palavra revelada é o esposo. Mas eles, como eles estão esperando um homem, e não viram o homem que Deus mandou, que eles esperam um homem, mas eles não viram o homem no qual Deus estava. Deus vivendo no homem. Por isso ele trouxe o nome através de Jesus, e não podia, através dele mesmo, trazer o novo nome. Por isso Moisés fez o papel de Deus, mas ele não podia levar o povo a Canaã. Deus teve que levantar um outro anjo. Jesus fez o papel de curador, de salvador, de perdoador. Tudo que você precisa, saiba que está no nome dele. Toda a sua cura, não te engane, não faça oração errada. Não apresente a Deus uma oração, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo Brana. Não faça esta oração, faça a oração certa. A oração de cura divina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que aprender com a palavra, aprender com a mensagem do profeta. Você diz, eu tenho recebido. O povo vai na Aparecida do Norte e recebe também. Ou você pensa que não? Eles vão e recebem. Agora, a incredulidade na palavra de Deus, e muitos crentes da mensagem, chega a estar além da mensagem. Uns ficam aquém, não crê.
Outros crê, outros vão além. Outros eles já acham que tem que fazer suas orações em nome do Senhor Jesus Cristo Bran. Não, em nome do Senhor Jesus Cristo. As orações são feitas, a cura divina, a libertação, o perdão dos pecados, veio tudo através do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o novo nome, diz William Branham, é que dá fé de rápido. Porque o novo nome é o anjo que foi enviado. Jesus enviou o anjo. E esse anjo enviado, ele tem novo nome. Moisés enviou um anjo. E esse anjo que Moisés, falando aqui no lugar de Deus, Moisés e Deus, ele dizendo assim, eis que eu envio um anjo. Moisés tinha que falar. E era Deus falando através dele. Assim você tem que saber que Deus enviou um anjo para nós. O 7º anjo, Apocalipse 10, de 1 a 7, para poder revelar toda esta palavra. Deus vivendo no homem. Agora, em Jesus foi o nome. Quando Deus vem e vive no homem, depois que terminou as eras da igreja, Deus vem e vive no homem. É o novo nome, é o anjo. É o anjo que tem o novo nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso você tem que caminhar de acordo com o que a palavra caminha. Amém? Se você desobedecer, você é um dos rebeldes que fica no nosso meio dando problema. Certo? Porque você pode pregar para rebelde. Israel, Deus pregava para eles. O que Deus tinha que fazer? Eu vou pôr Faraó para tomar conta de vocês. Eu vou pôr Nabucodonosor para dar uma surra em vocês. É o que Deus tinha que fazer. Por quê? São um povo rebelde. Agora o povo da mensagem, rebelde, um rebelde, porque não crê no novo nome e diz que o novo nome é Jesus. Ele sabe que eles têm coragem de falar? Que o novo nome foi Paulo, o novo nome foi Irineu, e assim, cada tempo Deus tinha um nome. Não, é um nome, novo nome para o vencedor. É o novo nome. O novo nome é para um vencedor, para te falar certo. É o vencedor, é um só. É um homem. Deus vivendo no homem que é o vencedor. Ao vencedor dar-lhe-ei um novo nome. É ao vencedor. E depois nós participamos disso. Nós recebemos também isto. O que Deus deu para Abraão, deu para Sara. Assim, o que Deus deu de novo nome para o irmão Brana, deu para nós. O que Deus deu de nome para Jesus, deu para nós também. Por isso a noiva, ela é senhorita Jesus Cristo dentro das 7 eras da igreja. Não pode mudar isso. Dentro das 7 eras da igreja, ninguém sabia do novo nome. Então ela é a senhorita Jesus Cristo dentro de 7 eras da igreja. Terminou as eras da igreja. Veio a revelação dos selos, o ministério do 7º anjo, do anjo do Senhor, com novo nome. Então agora ela é a senhorita Brana. Eu sei que o incrédulo pula de raiva, mas ele já é incrédulo mesmo. A realidade é essa daqui. Eu sei que isso é verdade. Agora, irmão Brando diz assim, ó, Deus colocou toda a liderança nas mãos de Josué, porque ele tinha permanecido com a palavra. Deus podia confiar em Josué. O que o irmão Brando está dizendo aqui, ó, realidades infalíveis, Deus tem que encontrar alguém que ele possa confiar, alguém que ele possa... Deus tem que encontrar alguém que ele possa colocar sua confiança. E então quando ele encontra tal homem no qual ele pode pôr sua confiança, ele diz, esse homem seguirá o caminho que permanecerá bem no mapa. Irá adiante até que ele chegue ao lugar de poder, ao lugar dos trovões, ao lugar da terceira puxada. Você não tem poder se não chegar nesse terceiro lugar. A igreja dos dias de Jesus não podia ter poder se ela parasse
apenas na Galileia, ela tinha que ir para Jerusalém, ela tinha que receber o poder de Deus, porque foi avisado pelo próprio Jesus: ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. E agora no nosso tempo, outra vez a igreja tem poder de 7 selos, poder do novo nome, poder dos 7 trovões. Isso aqui é fé para rapto. Escuta, a fé o guiará. Ele está falando do indivíduo. A fé o guiará para aquilo, porque ele tem fé na palavra. Esse é alguém que Deus pode confiar. Tinha muitos homens, mas Deus pôde confiar. Neste século 20, no século passado, Deus pôde confiar num homem, William Marion Branham. Amém? Isto o dirigirá para a promessa, e ele dirigirá para o poder o dirigirá para a promessa. Então, quando ele recebe a promessa e começa a manifestar, o que isto faz? Isto cega os olhos do irmão incrédulo. É quando ele é dirigido para a promessa, o que isto faz? Cega os olhos do irmão incrédulo. O irmão incrédulo não vê, diz o morno, o cheio de credos. Isto é exatamente correto. Ele não pode ver isso. Encerrando, deixa eu terminar aqui. Deus colocou toda a liderança nas mãos de Josué, porque ele tinha permanecido com a palavra. Deus podia confiar em Josué, porém não nos outros. Dessa maneira, se repetirá nesse dia final. O que é que o irmão Branham está dizendo? Nesse dia final, Deus precisa de um homem, de alguém, para ele poder confiar. E o que ele fez através de Josué, não através de Moisés. Ai, meu Deus, o que ele fez através do novo nome, não através do nome. É isso que tem que ver. O que ele fez através de Josué é pegar o povo e levar à terra prometida. O que ele faz através do Josué desse último dia, como ele diz aqui, vou repetir esse pedacinho. Desta maneira se repetirá nesse dia final. Repetiu nesse dia final. Em William Branham, Deus no homem outra vez. Deus vivendo no homem. Deus vivendo no homem com o nome Jesus. Yeshua. Deus vivendo no nome. Daquele homem com aquele nome. Agora Deus vivendo no nome. E no homem outra vez. Por isso ele diz, você sabe o que significa Bran? Perfeito. Perfeição. Uma carta ao irmão Liveio, 28, 29. Por que não crer nisso? Por que não crer que a HM faz parte do nome de Deus e que é do novo nome? Por que não crer? Como pode dizer que os mensageiros foram o novo nome? William Branham mostrou para nós claramente na mensagem. O que nos representa é o ministério de Abraão, lá atrás, e o ministério de Branham, aqui. No tempo de Branham, ele era o Elohim de Deus aqui na terra. Deus no homem. Eu sei, eu já disse para vocês esses dias, o Abraão podia ser irmão Neville, que ele diz que Deus fez ele e perdeu a forma. E depois outros homens bons que partiram no tempo do irmão Branham mesmo. O irmão Branham foi, esses homens também foram. Mas os que ficaram não ficaram com a luz da terceira etapa, ficaram com dúvidas, ficaram sem ver a revelação. Mas chega nesse tempo final, pela graça de Deus, estamos agradecidos a Deus que nós não temos outra coisa a fazer. Nós não temos um grande ministério. Entende? O homem não tem um grande ministério, mas a Bíblia mostra isto, que teríamos que profetizar outra vez. Estamos profetizando. E Deus não profetiza através de um povo. Deus profetiza através de um homem. Sempre é assim. Vai profetizar outra vez. Pai Celestial, ajuda cada um de meus irmãos e ouvintes, que eles possam encontrar luz cada dia mais na mensagem que o Senhor mandou para nós, através do seu profeta, mostrando esta total revelação que traz o novo nome e a fé de rapto.
Te agradecemos pelo ministério de Moisés e o ministério de Josué. Te agradecemos pelo ministério de Jesus Cristo, o Filho amado, e o ministério de William Branham, nesse dia final, do nome e do novo nome. Estamos agradecidos, Pai, e sabemos tudo o que está em torno do nome e o que está em torno do novo nome. Por isso hoje estamos falando, respeitando o novo nome, porque o seu profeta diz que hoje Deus é adorado em 7. E ele mostrou para nós que durante todas as eras, ele foi adorado em 5. Jesus, graça, fé, que é fé em inglês, ele foi adorado em 5. Mas agora, depois dos selos revelados, na vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol, ele passou a ser adorado em 7. B-R-A-N-H-A-M. Perfeito, perfeição. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meu livro, vi que Laodiceia terminou. Quando João comeu o livro, vi que o tempo acabou. Quando João comeu o livro, vi que o último eleito já entrou. Quando João comeu o livro, vi que a intercessão acabou. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar. Quando João comeu o livro, vi que a visão da tenda já cumpriu. Quando João comeu o livro, vi que os 7 selos se abriu. Quando João comeu o livro, vi que a terceira etapa aconteceu. Quando João comeu o livro, vi que Cristo em uma nuvem já desceu. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar.